Muitos acreditam que o Buda é um dos deuses mais fortes da obra, e de fato ele é. Afinal de contas, sua visão do futuro é uma das melhores habilidades mostradas em Shumatsu no Valkyrie até agora. Mas uma coisa que não faz sentido é a subestimação do rei do Helheim, o Hades, pois muitos acreditam que ele é fraco se comparado a alguns lutadores do Ragnarok. E na verdade, existem muitos fatos que provam o contrário. E eu resolvi trazer esse vídeo porque eu pesquisei bastante sobre Buda versus Hades, e não encontrei muito conteúdo analisando uma possível batalha entre os dois. E então eu pesquisei o máximo de informações que eu consegui encontrar, li todos os capítulos das lutas de Buda vs Zero, Buda vs Rajun e Hades vs Qin Shi Huang, e recolhi todos os argumentos para ambos os lados a fim de trazer um possível vencedor desse embate e como essa luta seria. E deu bastante trabalho fazer esse vídeo, afinal foram muitos dias de pesquisa, análises do estilo de luta de ambos, possíveis cenários de luta e muita conversa com fãs tanto de Buda quanto de Hades, e tudo isso para trazer um apanhado completo e detalhado de informações para os fãs de Shumatsu no Valkyrie. Então se você quiser contribuir com o nosso trabalho e ver mais vídeos como esse, basta se inscrever no canal e deixar aquele like, porque fazendo isso vocês me motivam a trazer mais análises completas e detalhadas de batalhas que poderiam acontecer no Ragnarok. E dito isso, vamos começar a análise. E na primeira parte da análise, vamos começar comparando os atributos de cada lutador e seus maiores feitos em cada atributo. Lembrando que no cenário dessa batalha, ambos os lutadores estão com sangue nos olhos e ambos querem lutar um contra o outro dando tudo de si, e seus poderes estão no ápice. Vamos começar analisando a força, e aqui já é um ponto para o Hades, afinal de contas, como nós sabemos, o Hades se destaca muito pela sua força física, tendo feitos muito incríveis somente com força bruta, como por exemplo, quebrar a mão celestial da defesa do Qin Shi Huang apenas com a pressão do seu ataque Titã Perséfone. No entanto, o Buda também não fica para trás no quesito força física, afinal de contas, com o seu escudo do quarto reino, do cajado dos 6 reinos, ele conseguiu aguentar o cutelo gigante do Zero. E ainda na batalha contra o Zero, quando ele partiu para cima e decidiu atacar, ele aplicou vários golpes no seu oponente que o fizeram tossir sangue. Mas ainda assim, no quesito força física pura, o Hades tem vantagem sobre o Buda, como por exemplo quando vimos na 7ª rodada contra o Qin Shi Huang, quando os ventos do ataque de Hades acertam o Qin pela primeira vez e arrancam um pouco de sangue do primeiro imperador. E isso nos mostra que o impacto dos ataques de Hades são tão poderosos que podem até mesmo atravessar armas divinas. E os próximos quesitos a serem analisados são resistência e durabilidade, e ambos os lutadores têm resistência divina, afinal, ambos são deuses. Durante sua luta contra Rajun, Buda foi capaz de se esforçar até o seu limite físico e mental até o fim da batalha, e mesmo depois de ser levado a um estado de quase morte, ele ainda foi capaz de continuar lutando e provocando Rajun. E a tolerância à dor de Buda foi demonstrada quando ele resistiu a vários ataques de Rajun e até mesmo suportou a dor de ter seu abdômen perfurado e um de seus olhos arrancados por Rajun, enquanto Hades é conhecido por ter eliminado sozinho todos os titãs que se libertaram do Tártaro na Gigantomaquia, e em sua luta com Qin Shi Huang, Hades recebeu muitos de seus próprios ataques voltados para ele, e como eu disse anteriormente, os ataques de Hades têm mais força bruta do que os ataques de Buda. Além disso, a imensa tolerância à dor e resistência à perda de sangue de Hades também foi mostrada quando ele continuou a lutar com o peito aberto por si mesmo e perdendo muito sangue para alimentar seu bidente para se transformar na Ichor Desmos. E o seu bidente continuou vazando sangue durante a luta, mas Hades parecia estar completamente bem com isso e só foi derrotado depois que o ataque final de Qin Shi Huang perfurou seu coração. Então, na resistência e durabilidade, o Hades também leva, isso porque vale ressaltar que a Ichor Desmos suga a energia vital do Hades. Então, além de ter que levar dano do seu oponente, o Hades também tem que lidar com a sua perda de sangue, e como foi mostrado, ele foi capaz de resistir até o final da batalha com Qin Shi Huang, sem demonstrar que sua energia vital acabaria devido a Desmos. E o próximo ponto é a velocidade, e nesse quesito, ambos os lutadores não têm destaques tão grandes assim em feitos de velocidade, mas vale lembrar que, auxiliado à sua visão do futuro, Buda se esquivou sem esforço dos golpes do machado de Zero Fuku, e o Buda ainda se mostrou certas vezes mais rápido do que o próprio Zero, e como os ataques de Hades são tão poderosos e carregam uma pressão gigantesca que até mesmo Hades consegue quebrar o chão, naturalmente, se usarmos a lógica, quanto mais peso um corpo tiver, mais lento ele será. E eu não estou dizendo que o Hades é uma tartaruga, claro, ele é um deus, então ele com certeza tem velocidade divina, mas a velocidade dele é inferior se comparada a outros deuses, e portanto aqui é um ponto para o Buda. E o próximo elemento que nós vamos analisar são os reflexos, ou agilidade. Hades mostrou um tempo de reação muito rápido quando a ondulação
da tartaruga de Qin Shi Huang tocou o seu sangue em cima de sua pele. Hades conseguiu se mover e deslocou o ponto crucial de seu Ki antes que a ondulação da tartaruga do Qin Shi Huang pudesse atravessar o seu sangue completamente. E aqui vale ressaltar que a ondulação da tartaruga são balas invisíveis de vento, e Hades reagiu tão rápido que ele conseguiu criar uma contramedida para a ondulação da tartaruga. Já o Buda conseguiu reagir e desviar de tiros a queima-roupa do Ebisu sem nenhum esforço, e mais tarde, durante a sexta rodada, ele também desviou de vários ataques a queima-roupa do Zero, e só para lembrar, tinham ataques do Zero que cobriam um longo alcance, e mesmo assim, o Buda conseguiu se esquivar. E vale ressaltar ainda que, devido à visão do futuro, com certeza o Buda tem uma vantagem, mas não adiantaria nada ele ter a visão do futuro se ele não fosse tão veloz e nem mesmo tivesse um reflexo bom. Afinal de contas, mesmo sabendo o futuro, ele precisa conseguir se esquivar, e graças ao seu reflexo divino, o Buda conseguiu se esquivar do Zero facilmente. Então aqui é mais um ponto pro Buda. E agora nós vamos analisar o QI de batalha. O Hades é um deus extremamente inteligente, e durante sua luta com Qin Shi Huang, ele foi capaz de perceber rapidamente a habilidade do Imperador de interromper o fluxo de Ki, e também foi capaz de criar uma contramedida para essa habilidade, cobrindo seu próprio corpo de sangue para poder ver a ondulação da tartaruga de Qin Shi Huang. E ainda na batalha contra Qin, o Hades começou em total desvantagem, mas logo ele foi se adaptando às habilidades do Qin até chegar um momento em que o Hades ficou em vantagem na batalha. Já o Buda percebeu que o Rajun possuía total escuridão dentro de sua alma, e então ele não conseguiria utilizar sua visão do futuro contra o Rajun. Então o Buda começou a provocar o Rajun, e isso surtiu efeito. Afinal de contas, à medida em que o Buda se esquivava dos golpes do Rajun e o provocava mais e mais, o Rajun começou a sentir medo do Buda, e então o Buda conseguiu ver a ondulação de sua alma, e assim ele conseguiu ver o futuro novamente contra Rajun. E se pesarmos na balança tanto os feitos de Buda e Hades, eu acredito que o feito de Hades é maior em QI de batalha. Afinal, se ele não conseguisse se adaptar à ondulação da tartaruga do Qin, ele não conseguiria nem ter chance de lutar contra o Qin Shi Huang, enquanto o Buda apenas tinha perdido a sua visão do futuro, e ele ainda poderia lutar com seus reflexos e velocidade. Então no QI de batalha, eu dou ponto para o Hades. O próximo ponto que nós vamos analisar é a capacidade ofensiva, ou simplesmente a capacidade de destruir o seu oponente e causar danos a ele. E a força bruta absurda que o Hades possui, ele coloca justamente em cada golpe pesado que ele desfere em seu oponente, enquanto o Buda utiliza de mais versatilidade para acertar o seu oponente. E se colocarmos em relação a feitos, o primeiro, segundo e o terceiro reino do cajado do Buda acertavam o Zero, mas não causavam danos a ponto de fazer ele abandonar a batalha. E se compararmos o Titã Perséfone e o Icor Ios de Hades, esses sim fizeram grandes danos ao corpo de Qin Shi Huang, como por exemplo quebrar a mão celestial da defesa do Qin e deixar sua venda ensopada de sangue, e até mesmo arrancar um braço inteiro do Qin Shi Huang, destruindo parte do seu Volund. E se compararmos as armas de Buda, o quinto reino do seu cajado não foi capaz de atravessar por completo o braço de Rajun, mas se pegarmos a sua espada do grande Nirvana Zero, essa sim cortou o corpo de Rajun facilmente e o deixou em pedaços. No entanto, eu estou avaliando a capacidade destrutiva, e os ataques do Hades aplicados na Icor Desmos possuem naturalmente uma força avassaladora, além de que o seu sangue deixa a arma divina muito mais forte. E em questão de liberação de energia para a destruição do oponente, a Icor Desmos libera mais energia de ataque do que a espada do grande Nirvana Zero. Então, na capacidade ofensiva, na capacidade de destruir o oponente, o ponto é para o Hades. E agora nós vamos analisar a capacidade defensiva. E aqui, claramente, o ponto tem que ser para o Buda, afinal de contas o Buda tem duas defesas muito boas. A primeira delas é o quarto reino do cajado dos 6 reinos, o escudo de Ahrimusa. E esse escudo foi tão resistente ao ponto de aguentar um cutelo gigante do Zero e ainda fazer com que o Buda saísse ileso desse ataque. E a outra grande habilidade defensiva do Buda é justamente a sua visão do futuro, e isso praticamente dá muita vantagem para o Buda, afinal de contas, caso o oponente não tenha velocidade suficiente, na maioria das vezes ele não vai conseguir acertar o Buda. E como o Buda possui velocidade e reflexos bons, a sua defesa logo se torna muito boa e quase impenetrável. E em relação ao Hades, ele não possui muitos feitos defensivos, além de utilizar o seu reflexo para se defender. Então na defesa, o Buda leva uma vantagem muito grande. E o próximo ponto que vamos analisar é a arma divina. E aqui eu vou analisar o Cajado dos 6 Reinos comparado com a Icor Desmos, que é a forma mais forte do bidente do Hades, e logo após eu analisarei a espada do grande Nirvana contra a Icor Desmos. E a arma divina do Buda, o Cajado dos 6 Reinos, tem vantagem na Desmos em relação à versatilidade, mas a Desmos tem vantagem sobre o Cajado dos 6 Reinos em relação à sua capacidade destrutiva e força de impacto.
certo. Se compararmos o maior feito do cajado dos 6 reinos, que seria o 5º reino, com essa arma, o Buda não conseguiu atravessar o braço do Rajum por completo, enquanto a Ichor Desmos do Hades foi capaz de destruir a Volund do Qin Shi Huang e o ferir gravemente. Além de ser dito que quando o Hades coloca o seu sangue junto de sua arma, ela se torna muito mais poderosa do que uma arma divina normal. Então, se nós analisarmos, caso o cajado dos 6 reinos entre em contato com a Ichor Desmos, é bem provável que o cajado dos 6 reinos seja destruído. Afinal de contas, o Rajum conseguiu destruir o cajado dos 6 reinos com seu ataque Chama da Glória. E se o 5º reino do cajado dos 6 reinos seria destruído pelo Ichor Desmos, o 1º, o 2º e o 3º reino naturalmente também seriam. Mas se levarmos em consideração que o Buda possui a grande espada do Nirvana Zero, que é dito por Brunilda como sendo a arma suprema entre os deuses que só Buda seria capaz de criar, então a Ichor Desmos de Hades nada poderia fazer contra essa arma divina, pois apesar de não ter habilidades extras, a espada do grande Nirvana Zero tem um feito muito forte, que é justamente partir o corpo de Rajum em pedaços. E só para efeitos de comparação, a forma mais forte do cajado dos 6 reinos não conseguiu nem partir o braço do Rajum, e vale ressaltar ainda que o mesmo ataque que quebrou o cajado dos 6 reinos não conseguiu fazer nada contra a espada do grande Nirvana Zero. O Buda conseguiu bloquear totalmente o Chama da Glória com essa espada, e isso nos mostra que ela é muito mais resistente do que qualquer outra arma divina normal. Então, se o Chama da Glória nada pôde fazer contra essa arma divina, eu acredito que a Ichor Desmos também não consiga quebrar ela. E aqui é ponto para o Buda na arma divina. E o último quesito que nós vamos analisar é a habilidade especial de cada lutador. E a habilidade de Hades consiste em possuir um sangue divino, conhecido como Ichor de Plutão, e qualquer arma divina que Hades derrame o seu sangue abrigará a força vital de Hades, tornando ela ainda mais poderosa. E como Hades nos mostrou, isso pode ser capaz de quebrar armas divinas com mais facilidades, assim como ele fez com as ombreiras superpoderosas de Qin Shi Huang. No entanto, a habilidade que o Buda possui é superior à habilidade do Hades, e essa habilidade é a pura iluminação da 8ª consciência de Buda, e apenas aqueles que são iluminados como o Buda podem utilizar essa habilidade. E basicamente, lendo as flutuações da alma de um ser vivo, Buda consegue ver um momento no futuro e determinar as ações do seu oponente. E os momentos que Buda vê podem ser testemunhados o suficiente para que ele saiba exatamente como e quando evitar o ataque. E essa habilidade é tão insana que até mesmo o Zero Fuku, que possuía ataques tão versáteis e poderosos, além de ataques a queima-roupa, não foi suficiente para acertar o Buda. Então, em uma análise de habilidades especiais, com certeza a visão do futuro leva vantagem sobre o Hades. E aqui é mais um ponto para o Buda. E na questão dos atributos de batalha, Buda e Hades estão bem equilibrados, com Buda se sobressaindo em atributos com mais versatilidade e Hades se sobressaindo em atributos físicos. E agora eu vou analisar como essa luta seria e quem seria o vencedor desse possível embate. E devido à visão do futuro do Buda e à falta de feitos de velocidade por parte do Hades, o Buda leva vantagem nesse confronto, tendo o Hades que se esforçar para atingir o Buda e não o Buda se esforçar para atingir o Hades. Mas, ao contrário do que grande parte das pessoas pensam, não é tão impossível contornar a visão do futuro do Buda assim. Para isso, basta criar um futuro inevitável. E na minha opinião, existem 3 formas eficazes de evitar que o Buda possa desviar de golpes. E a primeira delas é velocidade insana, a segunda é causar dano em grande área, e a terceira é utilizar QI de batalha, fazendo estratégias para atingir o seu oponente. Dessas opções, sabemos que Hades não possui velocidade o suficiente a ponto de fazer o Buda não conseguir se esquivar, e o impacto dos seus golpes, que é transportado através dos ventos, poderia até atingir o Buda, mas como nós vimos com o Qin Shi Huang, mesmo sendo atingido, não sofreu danos tão graves. E então só sobra a Hades o quesito em que, na minha opinião, ele é mais forte, que é o QI de batalha. E como muitos pensam que o Hades não teria como lidar com o Buda e sua visão do futuro, já foi mostrada uma forma muito eficaz para ele fazer isso. E ela aconteceu na luta entre Beelzebub e Nikola Tesla. Em um certo momento, Beelzebub não conseguia acompanhar a velocidade insana do Tesla Steps de Nikola Tesla. Então ele resolveu isso de uma forma muito interessante. Ele quebrou o chão com suas vibrações e fez vários obstáculos, fazendo com que o Tesla não pudesse se mover tão facilmente. E da mesma forma que o Beelzebub, a solução para o Hades é quebrar a arena e limitar o máximo possível os locais onde o Buda possa aterrissar, encurralando o iluminado de forma que o tal futuro inevitável pudesse chegar.
E assim, o Buda se veria obrigado a lutar frente a frente com o Hades, ou utilizar o seu escudo, mas o domínio de combate do Hades é justamente a luta corpo a corpo, segundo o próprio Hades. E vale ressaltar que o Hades é capaz de quebrar a arena, assim como ele fez na luta com o Qin Shi Huang. Então, esse seria o único cenário em que o Hades poderia acertar o Buda, mas avaliando pela visão do Buda, considerando que ele teria ou o Cajado dos Seis Reinos ou a Espada do Grande Nirvana, ele ainda assim estaria em vantagem mesmo caso o Hades conseguisse encurralar ele, e até mesmo se o Hades conseguisse acertá-lo. E isso se dá pelo fato do Buda possuir uma defesa melhor do que o Hades e reflexos superiores ao Rei do Submundo. Então mesmo que os ventos que acompanham os ataques de Hades pudessem acertar o Buda, eu acredito que não causariam ferimentos tão graves a ponto de fazer o Buda desistir da batalha. E o trunfo de Hades, a Ichor Desmos, não conseguiria destruir a arma suprema divina de Buda, tendo em vista que ela é muito mais resistente do que uma arma divina normal. E então, na minha opinião, mesmo o Hades conseguindo ter chance de encurralar o Buda e acertar o Buda, devido aos reflexos superiores, uma habilidade especial melhor e uma arma divina superior, o Buda venceria o Hades. E antes de finalizar esse vídeo, eu só quero explicar para vocês que eu não acho que o Hades é um deus fraco, pelo contrário, eu acho que ele é um deus forte. No entanto, ele não possui ataques versáteis e isso acaba limitando muito suas ações, pois mesmo com a falta de velocidade, os seus ataques são poderosos o suficiente para, caso acertarem o oponente, o esmagarem na hora, então isso não pode ser menosprezado. E com isso chegamos ao fim da análise de Buda vs Hades, e eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo, lembrando sempre que se você quiser apoiar o canal, se inscreve e deixa o like se você gostou do conteúdo, e assim você vai estar ajudando a gente a trazer mais vídeos como esse para o canal. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.